Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma semana do curso de Tecnologia Assistiva para Educandos com Deficiência Visual. Nós estamos na semana 2 do módulo 2. Eu sou José Antônio dos Santos Borges e, junto com a professora Angélica Fonseca da Silva Dias, criamos esse curso para você. Vamos começar essa semana treinando Braille. É importante que você, nesse momento, esteja muito craque na escrita de Braille. E não há outro jeito. Para você aprender a escrever e ler Braille, você precisa se exercitar. E nós colocamos aqui para você um exercício. Um exercício que você vai fazer na internet. Aqui está o exercício. Aparece aqui na sua tela um texto em Braille e você vai então tentar traduzir nessa linha aqui embaixo, essa linha em branco, tá? Por exemplo, aqui é um A, então você vai escrever aqui um A, depois você vai escrever, que letra é essa aqui? Ah, isso aqui é um E, aqui é um I, depois um O, um U, e aqui, o que será isso aqui? Acho que é um W, né? Isso aqui, acho que isso pode ser um Y, não, ou será um K? Deixa eu ver o que é. Eu vou botar um K, ver a resposta. Não, era um Y mesmo. Então é isso, você vai fazer esse exercício e ele é bem simples, né? Existe uma versão desse exercício para deficientes visuais. Então, por favor, se você é deficiente visual, procure seu tutor para que ele dê para você uma versão em que esses pontos em braille aqui, eles aparecem na forma de pontos, né? De tal maneira que você vai fazer o seu exercício com bastante tranquilidade. Nesses exercícios você vai achar algumas frases escritas em braille, são frases de complexidade crescente, e você só deve terminar o exercício quando realmente se sentir bem seguro, né? Não consegui, dá uma paradinha, depois você volta até você se sentir bem seguro. Porque a partir daqui você não vai ter mais chance de ficar treinando o braille. Treine agora para você passar para os próximos passos. Nós sempre aconselhamos os nossos professores a tentar ensinar, porque ensinar é a melhor maneira de aprender. A minha sugestão para você ensinar é o seguinte: pegue uma pessoa da sua família, pode ser uma criança, e ensine essa pessoa a escrever braille. Mas não escrever braille com punção, regrete, nada disso. Pegue uma caixinha de ovos de codorna. E o ovo de codorna ele é bem bonitinho porque são 3 ovinhos aqui, 3 ovinhos aqui, e dá perfeitamente você imaginar que um conjunto de 2 coluninhas do ovo de codorna seja equivalente a uma célula braille. E aí você vai pegar bolinha de gude. E as bolinhas de gude, pega assim, sei lá, umas 15 bolinhas de gude, 20, para você poder escrever várias palavrinhas aqui. E aí você vai escrever as palavrinhas com a bolinha de gude, né? E vai pedir para essa pessoa ler para você. Depois você pode pedir, escreve aí por favor, amor, escreve aí aba, escreve o que você quiser. Aqui, por exemplo, A, C, A, B, A, acaba, ok? Então, essa é uma maneira bem agradável de você ensinar braille. Essa técnica pode ser utilizada em N situações, pode ensinar até pessoas cegas a decorarem os símbolos de braille. Bom, em algum momento você vai ter que trabalhar com reglete. Eu sugiro que você adquira uma reglete. Aqui é uma reglete de bolso, não é muito caro, talvez seja na faixa de uns 30, 40 reais, né? E talvez na escola que você ensine, talvez tenha. Você nota que a reglete tem os buraquinhos e aqui você tem os contrafortes. Você coloca o papel aqui nesse meio e aí fecha, tem essas preguinhas aqui que vão segurar o papel, né? E aí você vai usar essa punção, que é esse punção. A palavra punção, quando se aplica a braille, é o punção, tá? Então você vai pegar esse punção e vai desenhar as letras aqui. Aí você vai desenhar um A, um B, um C, um D. Repara que você vai escrever aqui espelhado. Como assim espelhado? Bom, porque você vai fazer um buraco no papel, um furinho para baixo, né?
E para você ler, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que abrir a reglete, virar o papel e ler do outro lado. Então, por isso que você escreve da direita para a esquerda para ler da esquerda para a direita. Aqui temos um outro modelo. Nas escolas geralmente tem esse modelo mais sofisticado, em que você tem essa reguinha que ela fica presa, né? E fica presa nos furinhos aqui. Você vai escrevendo e vai movendo esse material para cá. O papel fica preso aqui em cima. Aqui em cima tem uma presilha que você aperta e o papel fica preso aqui. Você vai movendo a reglete, o papel fica fixo. Tá? Esse é o modelo mais usado nas escolas porque ele permite que você escreva uma quantidade razoável de texto com ela. Bom, para professores que estão iniciando, há um modelo opcional de reglete que é chamada reglete positiva. Quando você está com a reglete de bolso ou com a reglete de mesa, você escreve da direita para a esquerda para ler da esquerda para a direita. Já essa reglete aqui, e é muito barata, hoje tem essas regletes em promoção, ela é feita para aprendizado. Ela não produz um braille muito bom, mas ela dá um efeito muito legal para textos que não vão ser lidos muitas vezes, né? E ela funciona assim: você escreve da esquerda para a direita, para ler também da esquerda para a direita. Por que ela consegue fazer isso? É porque os contrafortes embaixo, eles são positivos. Quando você aperta o punção na verdade ele tem uma cabecinha, não é um prego não, ele tem uma cabecinha redondinha que encaixa nesses contrafortes. Então você vai puncionando e ele vai produzindo o braille assim como você lê. Então é interessante porque você não precisa tirar o papel para ler o que você está escrevendo. Basta se abrir um pouquinho a reglete que você vai ver ali os pontos todos desenhadinhos. A máquina de escrever braille ela existe em muitas escolas. Esse aqui é um modelo chamado Perkins, tá? Braille Perkins. E ele tem 6 botõezinhos aqui, 6 teclinhas, que você numera 1, 2, 3 para a esquerda e 4, 5, 6 para a direita. E uma tecla um pouquinho maior aqui no meio. Essas 6 teclas aqui são usadas simultaneamente. Se você quiser, por exemplo, apertar a letra A, você aperta o ponto 1 aqui. Pá, aperta com o dedo, pum. Né? Se você quiser escrever uma letra C, que é o ponto 1 e 4, você aperta simultaneamente o indicador da esquerda e o indicador da direita, para produzir os pontos 1 e 4. Existe aqui à esquerda um botão para você mover de linha. Existe aqui um botão para você fazer o retrocesso. Esse ponto central aqui para você espacejar, dar o espaço entre as letras, para uma palavra e outra. Né? E essa parte aqui superior é uma espécie de uma alavanca para você voltar o mecanismo de impressão para o início da linha. É um equipamento bastante interessante. Tem aqui uma espécie de uma rodinha para você posicionar o papel. Se você quiser puxar o papel para cima, puxar o papel para baixo, ou mesmo tirar o papel da máquina. Existem umas dicas sobre como utilizar essa impressora Braille na internet. Vale a pena você dar uma olhada. Esse aqui é um dispositivo de alta tecnologia, é chamada uma linha Braille. Tá? Isso aqui é uma linha Braille de custo menor, porque ela tem um número pequeno de células Braille aqui. Repara que as células Braille, da maioria das linhas Braille, não são de 6 pontos, mas são de 8 pontos. Por que elas são de 8 pontos? Porque há aplicações de Braille que fazem uso desses pontos aqui de baixo. Por exemplo, há algumas aplicações em que os pontos de baixo ficam piscando, né, para indicar que essa é a letra que você está escrevendo. Então você escreve aqui na primeira coluna, esses 2 pontos aqui de baixo ficam piscando. Aí você passa para a segunda coluna, os pontos da segunda coluna, ponto de baixo da segunda coluna ficam piscando. Essa é uma aplicação. Há outras aplicações que línguas como japonês, chinês utilizam 8 pontos na codificação Braille e não 6 pontos como se utiliza aqui no Brasil. Mas isso já é uma outra história. Então a linha Braille ela tem
normalmente os mesmos tipos de acionamento da máquina de escrever. São 6 pontinhos aqui que você aciona simultaneamente para digitar. Tá? Tem aqui para retroceder, para avançar, etc. Tá? E tem esses 2 pontinhos, à esquerda e para a direita, que é para você posicionar esses pontos que são mostrados aqui em relação à linha. Se a linha tem, por exemplo, 50 letras, e aqui você só consegue mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 letrinhas aqui. Então, se você quiser andar com as letrinhas na linha, você puxa nesses pontinhos aqui à esquerda e nesses botõezinhos à esquerda e à direita. Tá? Aqui embaixo a barra de espacejar. Bom, tem muitos detalhes sobre esse equipamento. Você poderia estar pensando assim, eu vou utilizar essa linha para escrever braille, e o que eu faço com isso? Bom, ela tem uma memória aqui dentro. Quando você digita, fica guardado na memória dela. Você pode depois ligar um cabo e descarregar isso no computador ou jogar isso aqui numa impressora. E vice-versa, você pode eventualmente pegar um texto que esteja no computador e jogar dentro da linha braille e ler em braille aqui nesse equipamento. Há linhas de vários tamanhos. Essa aqui é uma linha de bolso, normalmente utilizada por crianças ou então para pessoas tomarem pequenas notas, né? Porque o número de letrinhas que aparece aí é muito pequeno. Para um uso comum, em geral, se utiliza linhas bem mais caras do que essa, porque elas têm mais pontos. Geralmente 40 pontos é um tamanho de linha braille que é muito utilizado nas escolas. Impressão braille. No nosso texto de explicação, nós mostramos várias coisas sobre a questão da impressão braille. Você pode digitar o braille, fazer na reglete, pode fazer na máquina, mas hoje em dia os textos em braille quase sempre são produzidos em impressoras, que são conectadas a computadores. Eu escolhi aqui 3 modelos de impressora que são muito encontrados aqui no Brasil. Esse aqui é o modelo mais encontrado, chamado Index Basic. Ela tem uma característica muito interessante e é um pouquinho chata por conta disso. Ela só pode utilizar papel contínuo. É um papel que é como se fosse um conjunto de páginas grudadas umas nas outras. Ela vai produzindo uma tripa de braille, né? Essa aqui, que é a Everest, é bem mais cara do que a primeira. Ela utiliza papel solto. Então você coloca os papéis aqui em cima, eles vão sendo impressos e vão caindo aqui embaixo, né? Então essa Everest aqui é mais cara, mas é uma impressora muito robusta, é uma impressora que é muito boa para ser utilizada na escola. Esse dispositivo aqui, que é a Mountbatten, ele é muito interessante porque ela é muito dedicada a ensinar crianças, né? É como se fosse uma maquininha de escrever para crianças. Você escreve aqui nesses pontinhos, como se fosse uma máquina Perkins, só que ela é um equipamento eletrônico. Vai gerando o braille nesse papel colocado aqui. E essa Mountbatten, ela pode também ser ligada no computador, servindo como impressora, se for necessário. Agora, é um equipamento frágil, é um equipamento para ser utilizado em pequenas impressões. Não é, por exemplo, a Index Basic pode ser utilizada na escola para imprimir apostilas, etc, etc. Grande quantidade de papel. A Mountbatten não. É só para um uso pequenininho, né? Para coisas, digamos, caseiras. Por último, no nosso capítulo, nós apresentamos um programa chamado Braille Fácil. Esse programa torna muito fácil o uso dessas impressoras. Você instala o Braille Fácil no computador, você entra no Google, pede lá Braille Fácil, instalar, instala, e o editor do Braille Fácil funciona mais ou menos da seguinte maneira. Você tem uma área branca aqui, você digita um texto como se estivesse digitando no Word ou qualquer outro lugar, né? E aí, à medida que você está digitando, ele vai mostrando o Braille aqui embaixo, né? Tem vários detalhes nesse processo, né? Ele faz um autoajuste nas letras, porque, por exemplo, você tem linhas de braille que vão até 40 letras. Geralmente as impressoras grandes têm 40 letras, 42 letras. Então não cabe, por exemplo, uma coluna, um texto com uma largura de 80 letras. Não dá. Então ela faz um autoajuste, ela quebra os parágrafos de tal maneira que dê no papel. É fácil utilizar o programa, mas tem que dar uma lidinha nas dicas de utilização que a gente explica no nosso texto, tá?
provavelmente você vai utilizar na escola o Braille Fácil o tempo inteiro, ou alguém vai imprimir em Braille para você utilizando o Braille Fácil. De qualquer maneira, baixe o programa e faça uns testes, né? Você digite seu texto e tem um botãozinho aqui central que é para visualizar. Você apertando esse botão aqui, você vai visualizar o texto digitado. Vou fazer um pequeno exemplo aqui para você ver. Vou chamar aqui o aplicativo Braille Fácil, né? Ele vai aparecer aqui, vou até aumentar um pouquinho a tela. Você vai digitar um texto aqui qualquer, né? Por exemplo, este é um teste de impressão Braille. À medida que você digita, ele vai aparecendo aqui embaixo, tá? Esse botão aqui é para você imprimir, isso que parece uma impressora. E esse botão aqui, que é uma espécie de uma folha, serve para você visualizar como é que a impressão vai ser apresentada para você no papel. Repara que eu desenhei como uma linha só, mas ela está configurada para trabalhar com papel razoavelmente estreito, então automaticamente ele faz a quebra para você, tá? Um detalhe importante é que, como ele faz esse mecanismo, às vezes os iniciantes se atrapalham. Por exemplo, se eu colocar um novo texto aqui, por exemplo, segunda linha. Na minha cabeça, eu queria que ficasse uma linha com a primeira informação e depois uma linha com a segunda informação. Se a gente pedir para visualizar, tá? Ele, na verdade, juntou as duas linhas, tá? Então, precisa tomar um certo cuidado, né? A gente pode botar aqui, aqui está aqui, ó. Esse é um teste de impressão Braille. Aí um pontinho aqui, depois escreveu aqui, segunda linha, né? Se a gente quiser, a gente pode até pedir para ele mostrar em tinta, para a gente ter uma visão mais apurada, né? Repara que ele coloca aqui em tinta, coloca os caracteres acentuados de uma maneira separada do texto, para você ter uma certeza de que aquilo ali é um braille do país que você está utilizando, aqui no caso do Brasil, né? Dependendo do país, essa letra aqui vai ser apresentada de uma maneira diferente, tá? Aqui uma impressão gráfica, se tiver um gráfico você pode pedir também. Bom, mas de qualquer maneira, para não juntar, você simplesmente coloca um espaço em branco aqui antes, tá? E aí ele vai separar a linha aqui, tá? Outra possibilidade é você deixar entre os parágrafos, deixar uma linha em branco, que aí ele também não vai juntar, só que vai deixar aqui um espaço em branco das linhas. Isso tudo está explicado na nossa apostila. É um detalhe que os iniciantes sempre se atrapalham um pouquinho, mas não tem nada de muito difícil não, ok? Então, o Braille Fácil é super fácil de ser utilizado. Normalmente ele vai ser adaptado para as impressoras, tem várias possibilidades de configuração aqui, do tipo de impressora, qual é a ligação que ela tem, mas isso aí transcende a nossa necessidade de treinamento no momento, né? Geralmente é um técnico que faz essas configurações para que ela possa passar a ser utilizada muito facilmente com o programa Braille Fácil, que funciona perfeitamente se a impressora estiver bem configurada, ok? Então a nossa semana chega ao fim e essa semana teve coordenação técnica de Júlio Tadeu Carvalho Silveira e Silva Martins Mendonça. Essa é uma realização do Instituto Teste Pacite, NCEL-FRJ, do Ministério da Educação do Brasil e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.